Olá meninas, sejam muito bem-vindas aos Devocionais para Meninas e hoje eu vou começar uma série de devocionais baseados nesse livro aqui, Feminilidade Radical de Caroline McCulley. Bom, eu trouxe esse livro aqui porque foi uma sugestão de vocês lá no Instagram e também porque eu achei muito importante esse tema de que muitas moças cristãs não sabem o que é o feminismo, como ele tem influenciado nossa vida e qual é a perspectiva bíblica sobre todas essas questões. Então nós vamos hoje estudar o capítulo 1 e 2 do livro Feminilidade Radical. Vamos lá? Bom, antes de nós começarmos a entrar no livro, eu queria falar sobre dois conceitos aqui, que é sobre o que é feminilidade e o que seria feminismo, porque a gente vai falar sobre esses conceitos aqui e muitas pessoas não sabem o que é. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre o que é feminilidade. Eu não sabia muito bem o que era assim, eu sabia o que era, mas eu não sabia dizer em palavras. Eu pude ler esse livro aqui, Mulher Cristã, e no primeiro capítulo falava justamente sobre isso. Sobre feminilidade, desenvolvendo uma perspectiva bíblica. Então, dentro desse capítulo, eu pude perceber que feminilidade é o chamado de Deus para nós mulheres. É o que Ele quer que nós sejamos. E dentro desse capítulo, ela falou sobre 3 coisas que nós mulheres fomos criadas para ser. A primeira coisa, nós somos criadas para ser auxiliadoras. A segunda, para sermos mães. E a terceira, para sermos donas de casa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso durante o livro Feminilidade Radical, que ela vai falar um pouco sobre todas essas questões. Bom, e o que seria feminismo? Você pode ter ouvido que feminismo é aquele movimento que luta a favor das mulheres, é aquele movimento que procura igualdade, aquele movimento que é contra a violência da mulher, aquele movimento assim maravilhoso que é a favor das mulheres. Mas hoje nós vamos ver que não é nada disso. Então, nesse livro aqui, Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo, ela vai falar que feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, induz a eterna insatisfação e a libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas. Então, o feminismo não é nada desse movimento lindo que as pessoas pregam, mas é um movimento que busca destruir a família, busca causar tensões entre os sexos, né? Procura deixar a mulher contra o homem contra a mulher. Também ele prega a libertinagem sexual, que é uma das coisas que eles mais querem, que é a revolução sexual. E ele chama a atenção das pessoas por seus discursos mentirosos, parecendo-se de uma coisa bela, mas na verdade é outras coisas totalmente diferentes. Então, tendo esses dois conceitos do que é feminilidade e o que é feminismo, nós vamos adentrar agora para o livro Feminilidade Radical. Bom, o primeiro capítulo vai falar sobre uma feminilidade distorcida e ela começa o seu livro falando um pouco sobre a sua história, um pouquinho antes da sua conversão e sobre como aconteceu a sua conversão. Ela fazia faculdade e em um desses anos de faculdade ela pagou uma matéria chamada Estudos Femininos. E foi lá que ela conheceu mais amplamente assim o feminismo. E aí ela virou uma feminista daquelas que brigavam com os homens, aquelas que eram realmente chatas, podemos assim dizer. Então foi lá, nesses estudos femininos, nessa matéria, que ela pôde aprender, né, que os homens são um problema, o patriarcado é um problema, a igreja também é um problema e eles são a causa das opressões das mulheres. E depois ela disse que de um tempo toda essa ideologia feminista ela deixou entediada. Ela pode perceber que o que eles tanto pregam, que é o foco no eu, né? Eu, meu corpo, minhas regras, eu posso, eu sou independente, não trouxe nem um pouco de felicidade. Ela disse que sentiu um vazio. E foi durante essa crise de identidade feminina que ela pôde passar umas férias lá na África com a irmã e o esposo da sua irmã. Eles faziam um instituto bíblico lá na África e no domingo de Páscoa ela pôde ir à igreja da irmã dela. E naquele domingo ela pôde ouvir sobre que todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de um Salvador, porque o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos debaixo da ira de Deus, mas tem uma esperança. Cristo é aquele que realmente traz a mudança para a nossa vida. Ela diz assim, olha, aprendi que a esperança da mudança se encontrava na vida e na morte de Cristo. Não é no feminismo, não é em outras ideologias, mas a mudança real encontra-se em Cristo, é aquele que nos liberta do pecado.
E bom, ela começou indo à igreja e tal, sabia que muitas coisas mudariam na sua vida por ela ser cristã, mas teve uma coisa que ela ficou meio assim para querer mudar em sua vida. E ela estava lendo Efésios 5, quando ela viu, né, que era sobre a submissão da mulher ao seu marido, e ela falou justamente isso. Submissão? Certamente esse era um conceito antigo, que ninguém praticava mais. De forma nenhuma, neste mundo de Deus, eu aceitaria que as mulheres são inferiores e que devem viver como cidadãos de segunda classe em relação aos homens. Essa passagem estava simplesmente errada. Ela diz: todas as minhas ofensivas feministas se ergueram em objeção. Então, ela viu Efésios 5, mulheres se submissas ao seu próprio marido, e ela disse: não, tá errado, isso é antigo, não deve ser para mim. Mas ela continuou indo à igreja até que ela viu outro conceito: liderança servil. Conceito estranho, né? Liderança servil. E aí ela voltou ao texto de Efésios 5, que ela acabou a passagem completa, né? Ela leu o resto da passagem, que não fala só sobre mulheres, mas homens. E é um papel mais desafiador ainda. Ela pode perceber que a liderança bíblica não era uma liderança que oprimia as mulheres, mas era uma liderança que servia, para servir aos outros, não para trazer glória para si. Ela pode perceber que a liderança do homem era para servir os propósitos de Deus em benefício dos outros. Muito diferente do que as pessoas acham que a liderança bíblica é. E bom, ela pode perceber devagar que a Bíblia não estava apenas apresentando um novo conjunto de regras para relacionamentos de sucessos ou para uma vida de paz. Ela estava apresentando um jogo totalmente novo, com objetivos radicalmente diferentes para alcançar a vitória. Ela pode perceber que para ter sucesso na vida cristã, não precisava de empoderamento nem de ser independente. Vencer significa viver uma vida que glorifique a Deus. Vencer é crescer em humildade. Vencer é confiar em Deus e servir aos outros. Vencer é cultivar o fruto do Espírito. Vencer significa crescer à semelhança de Cristo. Bom, ela diz assim: todas as minhas antigas filosofias feministas resultaram apenas em socos ao vento, esperando que isso gerasse mudança. Mas a Escritura diz que é pela luz de Deus que vemos a luz. A luz da palavra de Deus me ensinou a verdade. O que eu pensava que era certo e verdadeiro não se susteve diante das Escrituras. A observação e a psicologia humanas podem somente apontar o problema, mas eles não trazem uma solução. Cristo é a nossa única solução. Ele que pôde viver uma vida perfeita para morrer por nós, miseráveis pecadores, para que pudéssemos receber o perdão e ter a verdadeira mudança que é só encontrada em Cristo Jesus. O feminismo, assim como a maioria dos ismos, aponta o dedo para os outros pelos problemas da vida, mas nós aprendemos que os outros, eles não são o verdadeiro problema. Nossa natureza pecaminosa, as forças do mal e a sedução do mundo são os nossos verdadeiros problemas. A autora também vai falar que o feminismo alterou profundamente o conceito de ser uma mulher. Hoje em dia, o conceito de ser uma mulher no mundo é uma mulher empoderada, uma mulher que é dona de si, é uma mulher que tem liberdade, é uma mulher que é independente, que não depende de ninguém. Mas nós vamos perceber durante todo esse livro que o significado de ser mulher não é nem um pouco esse. Nós vamos ver um pouquinho no outro vídeo sobre o nosso papel que Deus nos chamou para ser. A autora também percebeu que na igreja ela não via pessoas oprimidas e infelizes pelos papéis de gênero que Deus estabeleceu. Pelo contrário, ela via pessoas felizes, porque quando nós estamos satisfeitos com a vontade de Deus, nós temos uma vida feliz. A feminilidade bíblica não é um molde de padrão único. Não é só sobre vestir saias, andar de rosa ou ser delicada. É muito mais que isso. A feminilidade bíblica, viver de acordo com os princípios bíblicos, exige que as mulheres sejam ousadas o suficiente para ir contra as filosofias do mundo e contra as filosofias que destroem, que querem destruir a palavra de Deus e a sua autoridade. Agora nós vamos para o capítulo 2, que fala sobre os homens não são o problema. Bom, nesse capítulo 2, ela vai falar um pouco sobre a história do feminismo, os primeiros movimentos das mulheres, essas coisas assim.
E depois nós vamos falar um pouquinho sobre as lentes da sabedoria, né? Uma perspectiva bíblica de tudo isso. Ela vai falar primeiro sobre Abigail Adams, esposa de John Adams, e ela foi uma mulher, ela não era considerada feminista, mas ela é um passo importante para nós aprendermos um pouco sobre a questão do sufrágio feminino. Então, ela escreveu ao seu marido em 1776 para que as mulheres pudessem votar. E o seu marido apenas, diante da sua carta gigantesca que a Abigail Adams fez, seu marido apenas falou assim: quanto ao seu extraordinário código de leis, posso somente rir. Ele não, acatou o seu pedido. Mas a Abigail, ela não era considerada uma feminista. Ela continuou, servindo ao seu marido, amando seus filhos, durante 54 anos de casados. Ela não estava pedindo para que as mulheres abandonassem os aspectos da sua feminilidade, nem que se separassem dos seus maridos. Ela queria apenas que as mulheres votassem. Mas é interessante vermos que ela ainda assim apresenta um pouquinho do feminismo na sua carta. Ela diz assim, olha, lembra, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Ou, que teu sexo é naturalmente tirano. É uma verdade tão amplamente estabelecida que não admite qualquer disputa. E isso é uma coisa, é generalizar todos os homens, e isso não é verdade. Quando nós dizemos que todos os homens são tiranos ou são ruins, nós acabamos dizendo que nós mulheres somos mais santas. Mas devemos entender que todos estão debaixo do pecado. Os homens oprimem mulheres, sim, mas também tem mulheres que pecam contra os homens. E nós não devemos esquecer disso. Todos pecam uns com os outros e pecam também contra Deus. Passando mais um tempinho, acontece que em 1848 houve uma convenção de direito das mulheres em Seneca Falls, Nova York. E ela era uma das líderes dessa convenção, era Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott. Elas queriam que as mulheres pudessem ter o direito de votar, como também tivesse direito de propriedade no casamento e também algumas reformas no cristianismo, isso mesmo. Para quem diz que o feminismo sempre foi bom, desde o começo, no começo foi bom e depois ficou ruim, é errado. Bem do comecinho, na primeira onda do feminismo, teve sim consequências que a gente traz elas até hoje. Acontece que nessa convenção, nenhuma mulher se sentiu capaz de presidir e quem presidiu foi um homem, James Mott, que era o marido de Lucretia. Todas as resoluções foram aceitas, menos o sufrágio feminino. E isso é muito interessante. Você pode perguntar, gente, as mulheres não queriam votar. Também no livro da Ana Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão, que eu já falei aqui, ela vai falar assim, olha, 2 são os principais tópicos que as feministas procuram ocultar acerca do período, que é desse período que eu falei aqui. Primeiro, que existia um enorme movimento de mulheres contra o sufrágio, que chegava a 42 mil, e em algumas localidades era a maioria do que as mulheres que queriam votar. E segundo, que o direito ao voto foi mais uma concessão do que uma conquista. E uma concessão que só pôde acontecer porque o voto feminino se tornara um assunto irrelevante para a política. Então, muitas pessoas não podem ter dito para você, mas sim, tinham mulheres antissufragistas. E por que tinha isso? Porque elas entendiam que o direito ao voto estava ligado ao direito de servir ao exército, servir ao seu país. E por isso que muitas mulheres preferiam ficar em casa. Os homens, eles votavam porque eles tinham o dever também de servir ao Estado. E nós mulheres não votavam porque nós não tínhamos obrigação de servir ao Estado. Eu não estou dizendo que eu sou contra as mulheres votarem, mas devemos perceber isso, que também tinha mulheres que eram anti o sufrágio. E nós ganhamos, não direito, mas privilégio, porque nós podemos votar e não temos a obrigação de servir ao exército. Mas, enfim, voltando para cá, as mulheres, todas as resoluções foram aprovadas, nessa convenção, menos o sufrágio. Mas um homem chamado Frederick Douglass, era um ex-escravo, levou o ajuntamento a aceitar a resolução. Então, 100 pessoas, entre homens e mulheres, homens também, assinaram essa resolução. Algumas pessoas tiraram seu nome por causa de críticas posteriores. Você pode perceber, mas elas só queriam direitos legítimos, mulheres querendo votar, tal. Isso era muito bom, o feminismo era bom no começo, tal. Mas nós vamos ver que foi muito mais que isso.
Uma das primeiras feministas, que é a Elizabeth Cady Stanton, ela não queria só que as mulheres pudessem votar ou que tivessem direito à propriedade no casamento. Ela também queria uma reforma no cristianismo. Ela queria que as mulheres pudessem exercer papéis de liderança na igreja, como também queria reformar o casamento. A Ana Campagnolo aqui vai falar que as primeiras insinuações e apologias ao sacerdócio feminino dentro das igrejas começaram justamente com essa mulher, a Elizabeth, que sem sombra de dúvidas era antipática aos dogmas cristãos. Apesar dessa convenção ser em uma igreja metodista, mas a Elizabeth era uma mulher que não acreditava em Deus. Ela escreveu várias coisas que vocês podem pesquisar depois sobre ela rejeitando, né, Deus e a palavra de Deus. Então, o feminismo desde cedo ele buscou, né, desprezar a autoridade e a palavra de Deus. E por isso nós devemos estar com nossos olhos atentos para que isso não possa estar influenciando nossa vida também. Passando mais um pouco, nós vamos falar um pouco agora sobre a Simone de Beauvoir, que era uma feminista, uma das mães do feminismo. Simone de Beauvoir ela é conhecida pelo seu livro O Segundo Sexo. Nós vamos falar um pouco sobre ele aqui. Também é conhecida pelo seu relacionamento com Jean-Paul Sartre, um filósofo também muito conhecido do existencialismo. Eles tinham um relacionamento aberto, ou seja, eles eram parceiros, eles não eram casados, eram parceiros, mas eles também podiam ter quantas pessoas quisessem, se relacionar com quantas pessoas quisessem. Apesar de Simone não apresentar aparentemente ciúme, as suas cartas elas foram achadas depois de um tempo, depois de sua morte, e percebeu-se que ela tinha ciúme das pessoas que a Jean-Paul Sartre se relacionava. Então, era uma mulher que companheira de toda a vida de um homem que compulsivamente seduziu várias mulheres. E também a Caroline vai falar aqui que ela era a mulher que disse que as outras mulheres eram aprisionadas nos papéis de esposa, mãe e amante, e viveu ela mesma em sórdida escravidão. Ela mesma viveu presa a um homem que vivia com muitas outras mulheres, e ela que pregava a liberdade, né? E essa liberdade sexual, isso não traz nenhuma satisfação, pode trazer momentânea, mas a longo prazo não vai trazer nenhuma satisfação. Bom, eu estava lendo um pouquinho sobre a história de Simone. No livro da Carolina não vai falar muito sobre isso, mas da Ana vai falar. E eles dois, eram pessoas realmente... não tem nenhuma palavra para dizer. Eram pessoas terríveis. Eles eram a favor da pedofilia. A Simone, ela seduzia suas alunas, ela era professora, seus alunos de menor, para que Jean-Paul Sartre pudesse ter relações. Muitas delas eram pessoas que uma tentou suicídio, outra se cortava, então elas sofriam. Então isso só mostra que Simone e o feminismo também não se preocupam com as mulheres, não se preocupam com a saúde, com os sentimentos, nem um pouco. Então, essa questão de que o feminismo é a favor das mulheres e se preocupam é tudo uma mentira. Então, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, é um livro que fala sobre que as mulheres elas são consideradas inferiores do que os homens. Os homens são absolutos e as mulheres são inferiores, por isso que significa o segundo sexo, ou seja, nós mulheres. E ela vai falar que por causa disso nós somos aprisionadas pelos papéis de mãe, esposa e amante. Então você já pode perceber que ela era totalmente contra a família. A terceira feminista que nós vamos falar hoje é a Beth Friedan, que ela foi conhecida por seu livro A Mística Feminista. E O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, só foi conhecido mais assim por causa desse livro, A Mística Feminina, que Beth Friedan vai citar a Simone de Beauvoir. E é engraçado, a Beth Friedan, eu estava lendo aqui, que o problema, assim, que ela via entre as mulheres era que as mulheres estavam entediadas dentro de casa, por causa que elas tinham facilidades, ou seja, elas tinham eletrodomésticos e isso tornava a vida delas mais fácil e entediada. A Beth Friedan, ela dizia que as mulheres querem muito mais do que o marido e filhos em casa. E por causa disso, né, por ser uma mulher que defendia isso e defendia, vamos assim dizer, ela desprezava a família e o papel da mulher, ela se separou do seu marido, né? Ela defendia uma coisa e ela não podia viver diferente daquilo que ela acreditava. E depois de um tempo ela pode dizer que o seu marido agrediu ela fisicamente,
mas depois ela suavizou essas questões em uma entrevista. O seu marido, ele ficou extremamente indignado e ele criou um site para refutar essas acusações. Ele escreveu: "Eu não vivi 80 anos de minha vida, de uma vida honrada, para tê-la arruinada por uma mulher louca. Estou divorciado há 30 anos e ela ainda me persegue e perturba a minha vida." Apesar dele ser considerado feminista, ele disse assim: "Olha, eu não aconselharia uma pessoa a se casar com uma." Pois é, eu também não aconselho. Bom, a Friedan, ela depois de um tempo, né, depois de alguns anos, ela pôde mudar um pouquinho a sua opinião. Ela chamou o fracasso do seu próprio casamento de talvez seu maior arrependimento. Numa entrevista ela falou isso. Ela falou: "Eu acredito no casamento. Penso que a intimidade, o vínculo e as famílias têm valor." Expressando a esperança de que seus netos se casem e tenham filhos, ela disse: "Famílias são algo ótimo." Então ela mudou um pouquinho sua perspectiva. Os anos deu mais juízo a ela. Então, essa foi a parte da história do livro, né? Essa história do feminismo, da primeira onda e da segunda onda. E nós vamos ver agora as lentes da sabedoria. A vida de Stanton Beauvoir Friedan alcança todas as três ondas do feminismo. Ainda assim, o relacionamento delas com os homens foi causa de grande arrependimento. Essas mulheres impetuosas e bem articuladas exigiram muita atenção para suas ideias, mas como devemos julgar seus legados? O apóstolo Tiago nos oferece este claro e razoável método de avaliação. Nós vamos ler Tiago 3, do 13 ao 18, que diz assim: olha, "Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há a confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente e tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz." Inveja, sentimento faccioso, confusão e toda espécie de coisas ruins caracterizam a falsa sabedoria. Mas pureza, indulgência, correto pensar e misericórdia, virtudes que levam à colheita do bom fruto para aqueles que buscam tal sabedoria, caracterizam a sabedoria lá do alto. Como diz o ditado, o pensar correto leva a um viver correto. Mas se só o viver correto for o nosso único recurso, logo descobriremos que ninguém o satisfaz completamente. Não é sábio nos comparar aos outros. A experiência humana não pode ser o nosso padrão, porque ela é falha e incompleta. A fim de ter os bons frutos listados acima, ela vai falar aqui, precisamos considerar sua fonte, Deus. Então, nós devemos sempre considerar Deus como nosso maior exemplo, como a fonte, né, da sabedoria. Nós devemos também não só viver, mas também pensar corretamente. A história não é o conto de nossa insignificante realização. Ela é o conto da atividade redentora de Deus em nós e entre nós. A história não é sobre nós, é sobre o Senhor. É sobre como Ele nos salvou. Estávamos perdidos, pecadores miseráveis, mas o Senhor, Ele nos deu a vida. Ele nos trouxe a viver uma vida diferente. Ele nos deu o perdão dos pecados. Os homens, enquanto classe de gênero, eles não são o problema. O problema foi com a vez uma mulher. Ela desobedeceu a Deus. E o homem ao seu lado também não falou nada. O resultado dessa decisão momentânea foi o mundo que nós vivemos hoje, cheio de inveja, amargura, egoísmo, que resulta em conflito, morte e decadência. Essa passagem nos ensina que as mulheres têm um problema, mas não é o homem, é o pecado. O pecado deformou tudo, inclusive o bem que Deus planejou em criar homem e mulher. As mulheres pecam contra os homens pecam contra as mulheres e todos pecam contra Deus e não alcançam a santidade. O pecado é a razão porque precisamos de um Salvador. Mas existe uma solução e não é o feminismo. A solução é Cristo. A gloriosa esperança que temos é que Cristo veio nos resgatar da espiral do pecado e da resposta pecaminosa. Somente o Evangelho pode diagnosticar com precisão as questões de ambos os lados e oferecer tantas boas novas de perdão dos nossos pecados, quanto à restauração do nosso relacionamento, primeiro com Deus e depois uns com os outros. Essa é a verdadeira liberdade para as mulheres e para os homens.
Então foi isso, meninas, esse primeiro e segundo capítulo. Espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar, né? Nós estamos fazendo os estudos mais detalhadamente nas sextas-feiras pelo Google Meet. Nós estamos fazendo, mandando o link pelo grupo do WhatsApp. Se você quiser participar, deixa aqui nos comentários que nós enviamos o link. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. E Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.